Uma outra pergunta do Clayton, ele diz assim: Padre, na atual eleição americana, o assunto mais discutido é a liberdade religiosa, visto que essa administração está cada vez mais dificultando a vida da igreja. O que está por trás de tudo isso? Bom, Clayton, veja, esse tema da liberdade religiosa, ele é um tema bastante discutido e discutível, e eu acho que, no fundo, as coisas estão mal impostadas. O pessoal tende a colocar o tema da liberdade religiosa a partir de discussões doutrinárias do Vaticano II, porque os papas do século XIX condenaram a liberdade religiosa, o Vaticano II aprovou a liberdade religiosa, então o Vaticano II não está em sintonia com a tradição da igreja, etc. e tal. Na realidade, a questão da liberdade religiosa é uma falsa questão, né? Isso é minha opinião, tá? Estou dando minha opinião, então é evidente que ninguém precisa estar de acordo. Por quê? Pelo seguinte, já eu respondo a tua pergunta sobre os Estados Unidos. Eu chego lá. Pelo seguinte, veja, a partir de Martinho Lutero, não é? Não existe mais no Ocidente uma verdadeira liberdade religiosa. O que existia antigamente era o seguinte, veja, como eram as coisas, e é isso que está por trás da encíclica Quas Primas, de Pio IX, o que é que havia antigamente na Idade Média? Na Idade Média havia um temor a Deus. As pessoas sabiam que qualquer autoridade, seja civil, seja religiosa, devem uma obediência a Deus. E essa obediência a Deus se exercia no âmbito da autoridade religiosa através do exercício da fé, que era, digamos assim, fortalecida pela razão. Enquanto no âmbito da autoridade civil, esse temor a Deus, esse respeito a Deus, era exercido no âmbito da razão, que era iluminada pela fé. Né? Então, a autoridade religiosa, sobretudo a fé, fortalecida pela razão. A autoridade civil, sobretudo a razão, iluminada pela fé. Essas duas autoridades estavam debaixo de Deus. O que aconteceu no final da Idade Média com Guilherme de Ockham, e isso é uma coisa que nós estamos tratando no nosso curso de método teológico, e com Martinho Lutero, que é um grande herdeiro de Guilherme de Ockham, é o seguinte, é que, por causa do fideísmo protestante, a fé e a razão se separaram. E o que aconteceu é que o poder político ficou pretensamente sendo o poder racional e o poder religioso é um poder que lida com a fé que não tem nada de racional e, portanto, é uma coisa de sentimento, é um sentimentalismo, é uma coisa assim, é uma fé que não tem enraizamento no mundo real da razão. Então, ora, se a fé é subjetiva, é um sentimento subjetivo, então, e o governo político tem a racionalidade, quem é que vai mandar no mundo? O governo político, a autoridade política. Então, a autoridade política, que é a dona da racionalidade, entre aspas, né, passou a ser a dona do pedaço que possibilita a existência das religiões. Então, o que nós temos hoje no mundo, em todos os lugares, todos os países, não é uma liberdade religiosa em lugar nenhum. O que nós temos, na realidade, é o governo autocrático, seja essa autocracia ditatorial, democrática, etc., etc., seja o que for, um governo que manda e que permite a sua religião.
Nos países árabes, eles permitem só a religião muçulmana. Nos países ocidentais, os governos hoje decretaram que eles só vão permitir uma religião da tolerância. Então, o que é que eu tenho hoje? O que nós temos hoje é o seguinte: você, cristão, pode ser cristão desde que a sua religião seja de tolerância relativista. Então, o que acontece? As religiões deveriam, como convidou o Papa Bento XVI no seu discurso de Regensburg, as religiões deveriam se sentar à mesa da racionalidade, não é? E entrar em diálogo. Ou seja, nós precisamos trazer a razão de volta para dentro da religião. E a fé para o âmbito da razão, onde a fé e a razão se iluminem mutuamente. De tal forma que as religiões não sejam vistas como realidades subjetivas, realidades emocionais. Então, num país de mentalidade protestante como os Estados Unidos, não é? A religião sempre foi vista como algo individual, não é? Então, vai dizer que existe uma separação igreja-estado e que realmente há liberdade religiosa? Bom, eu não conheço tão a fundo as instituições americanas, mas o fato de o governo estar controlando atualmente as religiões como ele está, taxando o cristianismo tradicional, seja católico, seja protestante, de intolerante e proibindo o cristianismo tradicional como sendo criminoso, isso indica para você o quanto existe realmente liberdade religiosa. Ou seja, não é uma questão de liberdade religiosa, né? Não é isso. É uma questão de como é que o Estado deve ser compreendido. Entende? Ou seja, a pergunta, se você faz a pergunta pela liberdade religiosa, né, você está colocando a pergunta de forma errada. É permitida a liberdade religiosa? A Igreja Católica aprova a liberdade religiosa? Devemos ter liberdade religiosa? Tudo isso tem um pressuposto. O pressuposto é o seguinte: quem dá ou tira a liberdade religiosa é o Estado. Então você já colocou o Estado acima da religião. Então a própria pergunta já se tornou um problema. Então o que é que deveríamos fazer? Repensar o nosso conceito de Estado e repensar o nosso conceito de religião, onde fé e razão, as duas coisas, estejam juntas, se iluminando mutuamente, de tal forma que a religião não estivesse relegada ao âmbito do privado, do subjetivo, do irracional, do sentimentalismo, não é? De algo totalmente não mensurável. Por quê? Porque uma fé sem a razão, né, se torna uma fé totalmente impotente. E uma razão sem a fé se torna uma razão totalmente louca, enlouquecida. Então, é aqui que está a questão. Você perguntando a respeito do tema da liberdade religiosa nos Estados Unidos atual, é isso que me vem à mente. O que é que está por trás dessa história? Bom, o que está por trás dessa história é o seguinte: os americanos estão lutando para ter liberdade religiosa, para que o governo não interfira nas religiões, etc. Mas qual é o verdadeiro tema aqui? O verdadeiro tema deveria ser o seguinte: que a religião não deveria ter sido relegada ao âmbito do privado, como foi. Não é? A religião, de alguma forma, ela deve se relacionar com o Estado. Portanto, o próprio conceito de um Estado totalmente laico, ou
seja, de um Estado que não esteja sujeito a Deus, não é? É uma ideia muito complicada, muito geradora de problemas, não é?